Bom, gente, então, oficialmente, boa noite, bom fim de tarde, boa noite, né, para todo mundo. Queria agradecer muito, né, que a gente vai começar nossas lives do ano com pessoas muito queridas, né, com um tema muito importante. Hoje a gente está recebendo um departamento aqui, né, e um departamento que tem 4 pessoas queridas aqui, que eu vou apresentar para vocês, vou dizer quem são, e na sequência eu explico como é que começou a ideia, né, dessa live, a gente vai, então, conversando e se adentrando aí nisso, né? Então, eu estou aqui com 4 pessoas do Departamento de Envelhecimento Criativo da JB. Estou com o Rubens, levanta sua mãozinha aí, Rubens, todo mundo conhece? Espera aí. Então, todo mundo conhece, mas só para saber, né? O Rubens, ele é psicólogo, ele é supervisor clínico, ele é especialista em psicologia clínica, ele é analista de data pelo IJUSP, membro do Departamento de Envelhecimento Criativo da UNB, associado ao programa de pós-graduação da Universidade de São João del Rei. Depois eles vão explicar como é que é isso, né? Aí depois eu tenho o Roque, levanta a mãozinha aí, Roque. Ele tirou a gravata borboleta, senão vocês iam ver, tá uma graça. O Roque é psicólogo, analista de data pelo Instituto de Brasília, doutor em Psicologia Clínica e Cultura, coordenador do Observatório de Psicologia Analítica, que eu sou muito fã, membro do Departamento de Envelhecimento Criativo, esse mesmo departamento, né, que eu mencionei. Nina, levanta sua mãozinha aí pra gente. Nina é psicóloga clínica, especialista em psicopedagogia, analista junguiana de data pelo Instituto do Rio. Coordenadora também, ela é coordenadora desse departamento de envelhecimento criativo. Silvio, tô vendo. Oi. Silvio também, né, psicólogo, supervisor clínico, bacharel em teologia e pedagogia, mestre em ciências da religião, analista junguiano de data pelo IPA Bahia, coordenador do departamento de envelhecimento criativo também, né. Então, eu queria contar para vocês que a ideia dessa live surgiu, né, quando a gente estava no ano passado, no simpósio do JUSP, e o Rubens estava falando, era um simpósio comemorativo dos 150 anos do Jung, né, e aí a gente estava, o Rubens falou sobre a metanoia do Jung, né, assim, a vida do Jung na metanoia. E ao falar disso, ele contou para a gente, né, que esse departamento tinha passado a existir, que um grupo de amigos que estavam estudando isso, e eu achei muito interessante, porque eu fiquei muito interessada em saber mais, né, porque eu acho que hoje em dia a longevidade da gente é outra, a qualidade de vida é outra, as questões são outras, né, eu acho que isso tem aparecido muito na clínica da gente, tem aparecido muito na vida da gente, né, nos papos com os amigos, e eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, eu acho que tem pouca produção, né, assim, sobre como é o envelhecer hoje, né, não sei se tem pouca, eu acesso pouca, né, então, no mundo junguiano, tá, então eu achei que a gente deveria abrir esse fórum aqui, né, então eu queria começar trocando essa ideia, né, Rubens, com você, desse nosso papo aí, né, da longevidade, do envelhecer, né, queria que você contasse um pouquinho disso. Quero dar boa noite a todos vocês, agradecer ao JUSP, especialmente a Carmencita, a Carmen Lívia, por esse faro que ela teve quando estivemos juntos lá numa mesa, no passado, aqui em São Paulo, no JUSP, e é um grande prazer estar estudando, a gente já está estudando isso há algum tempo, e acho que a gente já está começando a produzir alguma coisa, a tentar entender alguma coisa sobre esse ciclo da vida que está mais alongado, como disse a Carmen, melhor qualidade de vida, a longevidade está maior, e a gente, então, está tentando renovar os nossos olhos, o nosso olhar para coisas antigas, né, que é a questão da longevidade, a questão da velhice, etc., né? Então, se a Carmen permitir, eu gostaria de passar, de mostrar para vocês dois slides. É possível, Carmen, você que está coordenando? Deixa eu abrir aqui, eu vou só abrir aqui para a gente. Esse aqui é o nosso título, né? Envelhecimento, individuação e metanoias tardias. A gente vai tentar explicar um pouco isso para vocês, né? Próximo, por favor. Aqui são os participantes. Ok? Bom, isso aqui, eu queria trazer esse dado, e o grupo achou interessante, que é um dado quantitativo, né? Em que se compara aqui
digamos assim, a pirâmide populacional brasileira de 1950 a 2020. Então, esse intervalo de 70 anos, o que aconteceu no Brasil, que é mais ou menos o que tem acontecido no Ocidente e na Europa, né? E na América inteira, eu quero dizer, né? Então, vocês observem que a base, tanto de uma quanto de outra, vocês veem na primeira aqui, que tem uma cara de pirâmide, ou seja, tem uma taxa de nascimentos razoável, depois vai se estruturando a partir de 10, 20, 30, 40 anos, as coisas vão chegando mais ou menos, 55% está entre 15 e 64 anos, e depois vai ficando bem fininho, né? Mostrando, então, que tinha apenas 3% de pessoas com 65 anos. Aqui tem o lado de mulheres e homens, mas o que é importante é a síntese disso. Agora a gente olha para a direita e o que a gente enxerga, né? A gente enxerga uma redução na base, portanto, a taxa de natalidade caiu em 2020 comparado a 70 anos atrás. Então, vocês veem que há uma redução, o que era uma pirâmide se tornou como diríamos isso, um quadrangular, sei lá, um quadrado em que há uma redução para 20,7 de 0,14, quando era 41. Vocês veem que há um achatamento, né? Na base, a grande população, que entre 15 e 64 anos, aumentou para 66. Então, essa população aumentou. E aqui também aumentou, de forma que mudou a pirâmide, não é mais uma pirâmide, né? Para vocês terem ideia, a expectativa de vida no Brasil é 74 anos. Então, essa é uma boa média, comparado a 50 anos, 100 anos atrás, né? 50 anos, 60 anos. O próximo, por favor. Esse vai elucidar um pouco mais. Então, aqui é um outro dado quantitativo, estatístico, mas para a gente confirmar o que a gente já sabe, o que a gente percebe, que é intuitivo, né? A gente sente, porque é próximo de todos nós, e mesmo nós já estamos nesta outra dimensão, né? De um envelhecimento que é mais criativo mesmo, né? Então, vocês veem aqui a taxa no vermelho, com o passar dos anos, olha como cai a taxa de natalidade. É o que tinha no outro gráfico, está aqui. E aqui a taxa de mortalidade também cai, né? Formando uma taxa de crescimento vegetativo, que é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que serve para outros fins estatísticos, né? Do IBGE, etc. Mas o que importa aqui é que vocês veem, neste tipo de gráfico, o declínio dessas duas curvas. Então, o que está acontecendo? O que não aparece aqui. Está havendo maior longevidade. A expectativa de vida aumentou, por isso, combina com essa ideia de a natalidade caiu, as pessoas têm poucos filhos, né, no Ocidente, e a mortalidade também, porque ela ficou mais larga, mais longa, né? O aparecimento da morte, na média, ele foi adiado em 20 ou 30 anos, comparado com os anos atrás. Por favor, próximo. Bom, o que nós estamos estudando? Com isso, eu quero mostrar para vocês, o nosso grupo quer mostrar, que abriu-se uma janela de observação, de vivência e de experiência clínica, como a Carmen falou, que mostra que esse ciclo, que mais ou menos 50, 60 anos em diante, até os 80, 90 anos, abriu uma grande janela, uma janela de observação da população que envelheceu, que está chegando mais lá. E o que a gente observa? Há 20 e 30 anos atrás, pessoas idosas pouco iam, a gente chamava de idoso, né? Pouco iam à psicoterapia. E quando iam para um suporte, vamos chamar assim. Né? Hoje não, hoje a gente tem uma prática clínica que grande parte, ou tem um contingente, uma demanda muito grande para pessoas 60 a mais. Então, o que a gente tem observado? A gente tem observado transformações psíquicas nesse ciclo tardio. Então, são transformações psíquicas. Então, dentro dessas transformações,
a gente tem observado que, em alguns casos, essas vivências são mais críticas, essas transformações são mais críticas, e que promovem mudanças muito radicais, que podem ser deflagradas por uma série de circunstâncias externas ou internas, né? E a gente está chamando, porque são crises tão similares, né? A metanoia que Jung definiu em Símbolos da Transformação, no prefácio, né? Que a gente chamou, então, de metanoias ou momentos metanóicos tardios. Porque pouco se estudava esse ciclo, se estendeu. O Jung tem um texto chamado Etapas da Vida, volume 8, parágrafo 778 seguintes, ele faz uma descrição, na época dele, de como era a concepção. Ele é o primeiro, na psicologia analítica, que faz isso, pensar em ciclos vitais, né? A infância, da adolescência, a fase tardia e a velhice. Só que aquilo acabava mais ou menos 65, 70 anos, já que a metanoia, que é um outro conceito que a gente está usando aqui, ele era para acontecer, ou era esperado, ou era identificado mais ou menos nas faixas dos 35, 35, 40, 45 anos, né? Então, a gente chamava, e todos nós utilizamos muito essa virada, essa transformação, que que é a metanoia. Mas daí nós descobrimos que muitas transformações acontecem em ciclos mais tardios, o que mostra a potência e a pujança do inconsciente do ponto de vista junguiano. O inconsciente junguiano é muito criativo. Então, ele vai promovendo transformações à medida que o indivíduo ele vai entrando em novos ciclos da vida. Então, tudo isso está dentro de um projeto maior, que é o processo de individuação. Então, é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de individuação, vamos falar de ciclos de vida, vamos falar de metanoia e metanoias mais tardias, e é essa a nossa intenção. Queria registrar aqui que nós vamos falar um pouco, acho que tem mais um, Carmen, você quer colocar mais um, por favor? Mais um slide? Não, ainda não. Volta, por favor. Bom, isso. O que eu gostaria de mencionar é que nós vamos cotejar, vamos chamar assim, especulações filosóficas da filosofia estética e cultural, com psicanálise, com alguns avanços que a psicanálise fez, e com a psicologia analítica, na figura, por exemplo, do Carlos Byton, que é um continuador da obra do Neumann, e é um brasileiro também, a gente tem que festejar isso. Queria só relembrar que, posteriormente, um livro mais significativo é da Dulcineia da Mata Ribeiro Monteiro, nossa colega, que faz parte, inclusive, do departamento de envelhecimento, né? E vai fazer parte do projeto lá na pós-graduação da universidade. Ela fez um livro chamado Metanoia e Meia-Idade, Trevas e Luz. Claro que tem outras pessoas, outros colegas, fora, inclusive, nem da psicanálise, nem psicologia analítica, falo da Gay Stibai, ela é uma jornalista, e ela escreveu sobre etapas da vida. Então, tem vários autores, mas a gente está tentando oferecer uma perspectiva renovada dessas transformações, penetrar esses mistérios, tá bom? Então, nós estamos aqui para isso, né? Enfim, aqui estamos, como disse o Bad Bunny, aqui estamos. Carmen. E contem para a gente um pouco, assim, como é que isso, então, virou um assunto de departamento, né? Do que se trata esse departamento que vocês montaram? Acho que o Silvio e a Nina, né, estão aí coordenando, né? Assim, mas também sei que todos vocês já tinham produções em relação a esse tema, interesses, né? Então, queria falar dessas duas coisas um pouquinho, né? Queria falar tanto do departamento... Não, pegue não, só monta a sua. Camila, acho que você está com o microfone... Ah, desculpa. Imagina.
Assim, então, eu queria tanto saber do departamento, como é que foi isso, como é que vocês pensaram isso, quais os objetivos, o que acontece no departamento, e queria saber também das pesquisas de cada um de vocês, né? Assim, como é que vocês, o que vocês já estavam pensando, e como é que chega essa combinação aí no departamento? Se você quiser, Carmen, se você quiser tirar o PowerPoint, pode. É melhor. Melhor, a gente se vê, Melhor, né? né? Depois a gente volta. Então, o título do departamento, Envelhecimento Criativo, na verdade está inspirado no título da monografia da Nina. Nina, eu e o Rubens, as nossas monografias trataram da questão do envelhecimento. E aí a Nina poderia citar o título da monografia dela, se for possível. Mas a minha, por exemplo, foi Quando a Idade Chega, Sentido e Intenção no Entardecer da Vida. E aí, praticamente, apresentamos no mesmo período, ela no IPA Bahia, eu ainda estava no IPAC, e depois desse trabalho inicial, dessa monografia, Nina e eu resolvemos propor a criação desse departamento à JB. Mas, Nina, cita, por favor, o título da sua monografia. Eu comecei a estudar o envelhecimento em 2015 e a Cassi e Rubens acompanharam o processo, inclusive, né, no meu processo de formação, né, no IPA Bahia, e é uma experiência muito afetiva, porque meu pai foi pai pela primeira vez, do meu irmão aos 52 anos, e foi meu pai pela primeira vez aos 57 anos. E minha mãe tinha 38, né? Então, eu digo pela primeira vez que parece que é normal você ter um casamento, outro casamento, né? Mas você tem filhos durante uma vida inteira, mas você ter um filho a primeira vez aos 52 anos não era comum naquela época, né? Então, eu venho de uma família de velhos, né? Meu pai trabalhou até os 85 anos. Meu pai era advogado e trabalhou muito fortemente até os 85 anos e era uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito produtiva, né? E os irmãos todos. Então, eu convivi muito com esses velhos, né? Então, por isso que eu digo que assim, foi uma coisa de refazer muito o meu percurso ali, enquanto eu estava estudando. Porque na época, eu ainda estava nos meus 40 e alguma coisa anos, enquanto eu estava estudando, né? E o que eu ouvia muito, Carmen, era assim, sempre como produções de coisas que eram sempre de perdas, né? Como se o envelhecimento trouxesse somente perdas contínuas. E aquilo me incomodava porque não era a minha experiência, né? Então, eu fui atrás de algumas produções, né, que, por exemplo, que eu acho que é muito interessante, uma produção da analista canadense Jane Pretat, acho que é Envelhecer o título em português, né, meninos? Eu sempre esqueço. Envelhecer, né? É de 94, ela já traz essa perspectiva diferente, né? E aí, então, pensando em como Jung pensa a criatividade, como ele pensa a criatividade como instinto, eu então coloquei o título da monografia, Envelhecimento Criativo, Velhices Emergentes no Cenário Contemporâneo. Isso naquela época, né, eu pensava de um jeito, foi se transformando à medida em que eu fui estudando, à medida em que eu fui envelhecendo também. De alguns anos para cá, eu tenho tido muito contato com essa parte do envelhecimento feminino, com a especificidade da menopausa, da perimenopausa e da menopausa, né, que faz uma diferença absurda, né? Existem estudos neurocientíficos muito novos, né, com relação a isso. Então, Silvio e eu... Teve um Roda Viva, né, Nina? Bem agora. Isso.
essa neurocientista, quando eu li o livro dela, estava em pré-venda nos Estados Unidos ainda, né? Isso foi em 2022 para 2023, quando eu comecei a estudar. E é muito bacana, porque esse livro está estourado no mundo inteiro, está traduzido para todas as línguas, praticamente, porque é um débito incrível com a mulher, né? A gente vai trazer, a gente não trouxe ainda nada do estilo tardio relacionado à mulher, ainda porque a gente precisa de mais estudos, de biografias, descobrir uma pessoa, né, uma mulher que a gente queira trabalhar, né, dentro da psicologia analítica, como tem Jung, mas é um plano aí. Então, eu tenho trabalhado muito nessa parte da perimenopausa e da menopausa, e a gente, então, fez um convênio com a Universidade Federal São João del Rei, com o professor Walter Mello, para que a gente pudesse ver quais são as especificidades do envelhecimento masculino e do feminino. E aí eu estou falando feminino e masculino porque são questões biológicas mesmo, né? Mas eu já conversei com Júlia Cades uma vez para a gente Não é pensar de gênero, né? Não é uma questão... Isso, exatamente. Então, acho que é um pouquinho por aí. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. E no meio... Silvio, diz. E tem um detalhe desse convênio com a Universidade de São João del Rei, que naquela universidade existe um grupo que funciona já há muitos anos, que é um grupo de idosos, e tem acompanhamento por parte de uma equipe de psicólogos e tal, e já era projeto da universidade, e em especial para o professor Walter Mello, realizar alguma coisa em psicologia analítica. E quando nós o procuramos e formulamos esse projeto, logo foi abraçado, foi aceito, já temos aí um grupo formado de discussão, acho que vai ser semana que vem, ou a próxima vai ter uma reunião. Semana que vem. Uma reunião, e já tivemos umas 2 reuniões, pelo menos, né? E, portanto, esse ano vai se partir para o campo de pesquisa empírica, né? Empírica, né? Empírica, exato. Empírica, Aplicando um questionário e acompanhando esse grupo. Eu esqueci de adicionar uma coisa também. Quando Rubens e Roque apresentaram o texto que eles escreveram sobre o estilo tardio no Congresso da Bahia, Silvio e eu ficamos encantados, né? E aí, então, conversamos, eu tive uma primeira conversa com Rubens e falei, vamos fazer alguma coisa juntos, vem para o departamento, porque ele não fazia parte, eles não faziam parte do departamento ainda. Falei, vem para o departamento e vamos fazer juntos, porque são algumas coisas acontecendo ali, né? Então, tem essa parte aí, né, observando as especificidades femininas e masculinas, e tem essa outra parte do estilo tardio, e é um projeto de pesquisa que ele é contínuo. A gente começa com um público, com um objeto, mas ele vai continuar. Nós ficamos encantados, né, com o que eles trouxeram de estudo, que vocês vão conhecer hoje, que é fantástico. Eu vou querer saber já, mas eu gostei do que você estava falando agora, porque eu ia justamente perguntar isso, né? Eu entendi como é que formou, mas eu queria entender também o que Rubens e Roque estavam ali estudando, né? Como é que foi para vocês? Vocês chegaram com o que chamou vocês, né, nesse tema? O que é que vocês estavam estudando, né? Conta desse trabalho aí que ela está dizendo e como é que vocês chegaram nisso, né? Quais as questões que a gente tem aí para pensar? Passo a palavra para o Roque. Bom, primeiro agradecer também ao JUSP, né, o convite, porque é uma oportunidade muito legal da gente conversar a respeito do tema. Segundo, dizer que é um prazer estar aqui nesse quarteto, né, com esses 3 amigos, né, e somando tudo aqui, isso aqui é um painel de 250 anos de história, mais ou menos, né, só o Rubens e eu já garantimos 150 de história, né? Mas deixa eu dizer uma coisa. Bom,
Primeiro, respondendo a essa pergunta, depois eu quero fazer algumas considerações. Quando a gente adentrar mais o tema, né, nós ainda estamos aqui fazendo uma revoada sobre os nossos interesses e como é que nós chegamos aí, não é? O interesse pela metanoia, na verdade, percorre a nossa história. Um fato curioso é que metanoia é um conceito que tem um apelo muito intenso, muito forte para os junguianos, tanto quanto o conceito de individuação. Parece que essas duas coisas caminham juntas, não é? E há um apelo muito forte. O Rubens chamou a atenção dele na monografia de quanto, Rubens? 20 anos já tem essa monografia? Exatamente, né? Eu não fiz exatamente um estudo sobre envelhecimento na minha dissertação de 2008. O que eu fiz é um estudo mais aprofundado sobre metanoia, como uma crise criativa numa idade, digamos, média, né? O título, na verdade, corretamente, é Meandros de uma Crise Criativa, só isso, tá? E isso foi apresentado em São Paulo. Então, eu estudei muito metanoia. E o que eu vi, pessoal, o Roque, o que eu vi? Eu vi uma grande dificuldade em encontrar referências bibliográficas, mesmo na obra do Jung, do conceito de metanoia. Embora a gente use muito informalmente metanoia, o Jung, na obra completa, só tem 5 referências à metanoia. Então, essa escassez também chamou atenção, e na época eu achei que era conveniente propor um estudo desse devido a essa escassez. Eu tive que, inclusive, na época, em 2008, entrar em contato com a IAP, e lá eles tinham já a obra completa, e aí eu recebi informação, são tempos analógicos, né, gente? De que tinham 5 menções, sendo uma delas como verbo. Quer dizer, metanoia é transformação, né? É uma conversão, vem do grego metanoion, que é conversão. Então, essa palavra que Jung usa lá no prefácio do símbolo de transformação. Ele diz, eu estava vivendo a minha metanoia. Tá certo? Então, mais ou menos daí que eu comecei a me interessar por isso. Continue, Roque. Então, exatamente essa constatação que o Rubens fez na época e que me chamou a atenção, né, as poucas referências que Jung fazia ao conceito de metanoia, e é importante saber, o Jung não inventou o termo, né, ele tem origem lá na Grécia, na filosofia grega, não é? Com esse sentido original de mudança de rumo, mudança de pensamento, né? Mudança de visão de mundo, sobretudo na filosofia grega, não é? Depois, no cristianismo, isso é assimilado através do grego, e, curiosamente, nas traduções bíblicas, metanoia foi traduzida como arrependimento, na linguagem religiosa como arrependimento, não é? Quando, na verdade, o conceito original era uma mudança de atitude. Ora, na própria concepção cristã, o arrependimento serve exatamente para o quê, não é, Silvia? Se não é para uma mudança de atitude em relação ao outro, em relação à vida. Isso é curioso. Mas então eu fiquei me pensando, né, ao longo desse tempo das nossas conversas, por que esse apelo tão intenso para um conceito que foi pouco dito explicitamente, né, por Jung, não é? Se você vai pesquisar hoje nos dicionários, e o principal dicionário que nós temos aqui no Brasil disponível é do Paolo Pieri, né? Você procura metanoia, você encontra um pequeno verbete de meia dúzia, 10 linhas, muito rapidamente dizendo como é que Jung entende metanoia. Diferente de todos os outros conceitos junguianos, que o Pieri se desdobra em fazer referências, citar locais onde esses conceitos estão situados, né? Isso não acontece com metanoia. Isso é curioso, né? Então, qual é esse forte apelo? Tese que eu tenho a respeito disso. Por quê? Assim, o que acontece? Então, o que acontece, não é? Eu acho que tem uma questão que nos atrai no conceito de metanoia, que é o mito que nós, junguianos, vivemos do velho sábio, da velha sábia. Nós cultivamos esse mito, não é? De que o envelhecimento vai conduzir a algum esclarecimento,
alguma mudança substancial na nossa forma de ver o mundo e ver as coisas, não é? Essa ideia, me parece, isso que eu estou chamando de um mito junguiano, de nós junguianos, né? Me parece que explica um pouco esse desejo que nós temos, não é, de usar o conceito e de explorar, como é o nosso caso, explorar mais profundamente, né, esse conceito. É uma ideia que eu tenho a respeito do porquê esse conceito é tão carismático para nós, sendo que não é um conceito tão usual na literatura, a não ser daquelas pessoas que, de fato, se dedicam ao estudo da metanoia, não é? Bom, quais foram os meus interesses ao longo desses anos? Eu me interessei muito... a minha monografia não foi sobre envelhecimento. Foi, na verdade, sobre a psicologia complexa do Jung, vis-à-vis o paradigma da complexidade. Esse foi o tema que eu escolhi. Mas o meu interesse pelo processo metanóico tem a ver com o meu interesse em torno do conceito de individuação. Eu escrevi um texto, já há muitos anos atrás, que se chamou Individuação, o Devir e a Deriva do Sujeito. Por que eu dei esse título, né? Porque nós estamos acostumados com a ideia de que a individuação é um devir. Para os psicólogos analíticos, né, da linha desenvolvimentista, consideram que esse processo é um processo que começa quando a gente nasce e vai até o final da nossa vida. Um pouco diferente, Jung enfatizava muito a individuação como sendo processo crítico na segunda metade da vida. Não é? Para ele era muito importante isso exatamente que ele chamou de metanoia, essa virada na trajetória vital que levava, então, a uma metanoia, uma reavaliação de toda a sua vida, de toda a sua visão de mundo e visão da própria vida, não é? Mas os desenvolvimentistas estenderam esse conceito dizendo, olha, a individuação é um processo inerente aos seres, ao ser humano, sobretudo, e que se desenvolve ao longo da vida, passando por inúmeras etapas. E eu, então, me debrucei em cima dessa ideia. Então, é um devir. Mas por que deriva? Aí tem uma outra influência, uma influência de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que é o chamado filósofo da circunstância. Por que o filósofo da circunstância? É dele aquela célebre frase, né? Eu sou eu e minha circunstância. Ou seja, eu estou sempre situado no mundo, eu não estou isolado no mundo, eu estou em íntima conexão com o mundo. Essa ideia me seduziu, me seduz até hoje. Ela está na base, na verdade, de muitas coisas que eu faço, né? Inclusive a ideia do observatório da psicologia analítica, que tem por trás essa ideia de que nós estamos situados no mundo, né? Bom, mas então, se individuação é uma deriva, o que significa essa deriva? Essa deriva é essa fricção que a gente tem com o mundo, com as circunstâncias, com os acontecimentos. E cada ser humano tem os seus enfrentamentos, não é? Cada um tem os seus embates. Todos seguem uma trajetória de um devir, mas cada um se debatendo e se confrontando com as suas circunstâncias. Aí, então, um detalhe biográfico também que eu queria colocar, porque a Nina me provocou quando ela fez essa confissão, né? Eu sou filho de pais que foram muito longevos, viveram muito tempo. Eu só soube, depois que eles se foram, é que eu me dei conta de que o fato de ter pais longevos e sadios durante muito tempo, e eu próprio, sendo uma pessoa que gozou de uma saúde muito boa ao longo da vida, trouxe para mim aquilo que eu classifiquei, categorizei, como um complexo de invencibilidade. Eu sou herdeiro, não é? Eu tenho uma herança longeva, uma herança sadia, e veja, a prova é que eu também sou, está aqui, eu sou a testemunha viva, né, até que tudo muda, né? Até que
inevitavelmente eu começo a me deparar com algumas dificuldades. Grandes dificuldades? Não, mas suficientes para abalar o complexo de invencibilidade. Eu falei, esse negócio é a tal da metanoia. Né? Essa mudança de percepção de si mesmo e do próprio mundo. Porque eu olho ao redor e o que é que eu vejo? Eu vejo os meus amigos também, né, coetâneos, né, envelhecendo também, preocupados com as mesmas coisas que eu me preocupo. O Rubens um dia comentou comigo, ele falou, olha, cuidado com o que ele chamou de uma autoscopia, né, Rubens? Cuidado com esse negócio de ficar olhando muito para você mesmo, que você vai começar a achar que tem coisa errada, entendeu? Então, pega leve, né? Cuidado com isso. Mas isso é mais ou menos inevitável, não é? Por quê? Porque é evidente, você olha no espelho, você percebe as rugas, você percebe a pele, que já não é a mesma, o cabelo que já não tem mais aquela textura, não é? A memória, que já não é mais aquela. E para mim, isso foi um impacto muito forte, muito mais do que cabelo branco, ruga, manchas na pele, muito mais do que isso, eventuais falhas de memória. Hoje, quando alguém diz alguma coisa interessante, como a Nina citou, eu anotei aqui no papel. Antes eu não precisava anotar. Essas coisas estavam aqui. Hoje, algumas palavras escapam. Eu encontrava sinônimo antes, agora eu não encontro sequer os sinônimos. Eles simplesmente desapareceram. Ou Nós, seja, mulheres, passamos por isso muito mais cedo, tá? muito mais cedo. A névoa da menopausa. O climatério traz isso, né? Isso. Aliás, deixa eu aproveitar essa intervenção, viu, Nina? Você lembra que nós conversamos num certo momento que nós descobrimos que climatério também é um termo que vem do grego, e antes Isso. dele ser apropriado pela medicina para caracterizar essa transição da fase reprodutiva para a menopausa não reprodutiva, ele significava, na verdade, transformação, mudança de percepção. Era quase que um equivalente à ideia de metanoia. Curioso, né? Só que a medicina se apropriou desse termo e caracterizou, na verdade, uma mudança biológica, deu um forte caráter biológico para isso. E com um olhar muito ruim para a mulher, né? Inclusive. Pois é. Então. E antes da metanoia, né, Nina, até da menopausa, do climatério, até no puerpério é igualzinho, né? Você começa a ler lá ali um negócio, quando você chega no fim do parágrafo, já não tem mais a memória do começo, né? Sim. Puberdade, puerpério e perimenopausa. E um fato curioso que também chama atenção, né? Bom, então, essa história do devir e da deriva sempre me pegou, sempre me cativou, e quando o Rubens, aí é uma outra história que eu vou deixar um pouquinho para diante, porque entra a questão do estilo tardio, como é que surge essa ideia, né, Rubens? Mas só para concluir essa etapa, não é? A gente começou a pensar, não é? Bom, a metanoia, tal como o Jung descreveu, é alguma coisa que acontece sobretudo na segunda metade da vida e num estágio mais avançado da vida, né? Imagina, Jung com 35 anos, 35, né? Era 35, 37 anos, estava entrando na fase metanoica, olha só, como isso estava fortemente condicionado às circunstâncias sociais, né, e culturais da Suíça, onde ele vivia. Acho que ele não imaginava que ele ia chegar aos 85 anos, não é? Eu tenho a impressão que não, 86, né? Acho que ele não imaginava que ele chegaria, porque também não era muito usual isso acontecer, tanto ele quanto Freud, né? Então, hoje, 35 anos, os filhos ainda estão pensando se vão sair de casa. Estão ponderando, fazendo a relação custo-benefício para saber se é negócio sair da casa dos pais, né? Ou seja, então, agora, independentemente do marco, não é? Se isso é 35, se é 40, se é 50, se é 60, a questão é que essa ideia das etapas da vida é uma ideia arquetípica, na verdade. Por quê? Porque ela perpassa a filosofia, perpassa as culturas, não é? A percepção que o ser humano tem de que ele nasce,
ele cresce e ele morre, essa é universal. Ela é arquetípica, não é? Jung, quando descreve aquela trajetória do Sol de uma maneira poética, brilhante, né? Ele na verdade, está fazendo uma descrição arquetípica da trajetória. Mas isso acontece. Hipócrates, por exemplo, tinha lá a ideia dos 7 anos. Hoje em dia todo mundo fala, né? Olha, tem ciclos de 7 em 7 anos. 7 anos acontece isso, 14 isso, 21 isso, né? Os setênios, que era, né? Então, essa ideia de ciclos, ela é uma ideia de fato arquetípica. E isso, de fato, entrou na psicologia analítica através do Jung, não é? Com essa metáfora do Sol, e vai repercutir em toda a nossa produção e também na própria psicanálise. Quando a gente falar um pouquinho aí das referências que a gente adotou para fazer o nosso trabalho, a gente vai comentar sobre isso também. Bom, basicamente, então, é isso, né? Acho que a partir daí a gente pode, talvez, veja aí você, Carmen, por onde que a gente poderia caminhar, né? Se você já quer que a gente... Queria aproveitar um gancho aqui que me ocorreu, quando o Rock diz, olha, essa ideia de ciclos da vida, de etapas da vida, que é típico, vamos chamar assim, da psicologia do desenvolvimento, que pode, às vezes, vamos dizer, colidir com outras escolas da psicologia analítica. Quer dizer, quando o Rock, olha, confundindo você com o Jung, maravilha. Quando o Rock comenta, mas isto é uma ideia arquetípica, eu acho que a gente faz a ponte, né, tão desejada, por exemplo, de uma psicologia arquetípica com a psicologia de desenvolvimento. Quer dizer, está falando em ciclos e ciclos, tudo tem ciclos e ciclos, né, como você diz, é universal e é ubíquo. Portanto, é uma ideia arquetípica. Eu achei ótimo, porque isso tira essa separação entre essas escolas e faz uma ponte entre elas. Eu acho importante isso aqui, porque tem muitos colegas que são arquetípicos, que têm uma certa, vamos chamar assim, uma certa dificuldade com essa ideia de ciclos, de etapas, etc. Então, eu achei muito legal que você falou isso, viu, Rock? Que fique registrado aí a minha satisfação de fazer essa ponte aí. Carmen Cita. Ué, mas então conta pra gente essa história do estilo tardio, né? Como é que é isso, assim? O que é isso, estilo tardio? De onde vocês tiraram? Com quem que vocês estão conversando, né? Para a gente entender que pesquisa que é essa. A culpa... Não seria melhor, exatamente, seria melhor o Silvio falar agora? A culpa é do Silvio. A culpa é do Silvio, é isso que eu ia dizer. A culpa é do Silvio. Agora, cara, Silvio, foi ele que botou a pulga atrás da nossa orelha, né? Isso. Como é que fica a individuação, né, Silvio? Pode dizer. Bem, essa ideia veio pela minha monografia, quando pesquisando sobre essa questão da metanoia também, essas transformações, eu encontro uma palestra do Zoya, em que ele cita Eduard Said, um autor árabe, orientalista, crítico de arte, e aí naquele... Palestino Said, né? Palestino. Palestino. E aí eu fui pesquisar e encontrei um livro em que o Eduard Said põe o título de Estilo Tardio. Imediatamente comprei, comecei a ler, estudar, e a ideia principal do texto do Said é: os grandes compositores musicais das sinfonias, das orquestras, desenvolveram suas composições, no final da vida deles, de um modo completamente diferente comparado com o início do trabalho deles. E ele, então, descreve como é que
que aconteceu na vida, as circunstâncias, como o Rock chamou a atenção, quais foram as circunstâncias que esses compositores vivenciaram para que isso acontecesse. Então, ele cita Beethoven, ele cita Strauss, ele cita Glenn Gould, ele cita tantos outros. E em se tratando da autoridade em crítica de arte, como Said, e uma produção maravilhosa, além de todos os textos sobre a questão da Palestina, isso me atraiu demais, e isto fui incluindo na minha monografia, e numa conversa com o Rubens, citei o Said, o estilo tardio do Said. Rubens se interessou, foi ler, compartilhou com o Rock, que também foi ler, e aí se desenvolveu essa questão de a metanoia como um estilo tardio. Só tem uma coisa que eu poderia adicionar, se você me Claro, permite. claro. É que quando a gente for estudar o Said, que tem, na verdade, mais um trabalho de transformações culturais, na verdade, vamos dizer assim, das culturas passarem por processos de avanços tardios e de transformações culturais, eu encontrei quem? Uma referência dele. Quem era a referência dele? Adorno. Aí jogou a gente lá para trás. Quer dizer, ele cita muito o Adorno. O que nós fizemos? Nós fomos estudar o Adorno. Porque o Adorno também era um cara da filosofia estética. Então, aí nós encontramos a expressão, né, estilo tardio, como o Silvio acabou de falar. E, a partir daí, se formou, então, uma linha do tempo entre o Adorno e o Said. E isso foi muito gratificante. Aí nós pensamos, não é? Será que isso tem a ver com a psicologia analítica? Nesse entretempo, o Rock ele tem uma experiência boa com psicanálise, e ele, então, traz aquele casal Erikson, que também fez uma proposta de ciclos de vida, como nós fazemos. Então, a gente tentou conectar, digamos assim, essa ideia de estilo tardio como metanoia tardia. A gente foi ajustando o que o Adorno e o Said, como filósofos e musicistas, isso é uma característica interessante, ambos tinham atividade musical como amadores, então isso também conectou muito bem, eram pessoas muito criativas, de épocas diferentes. Nós estamos falando de diferença de 20, 30 anos entre eles, eu acho. 50, 80, ou 90, né, Silvia? Eu não sei bem como é que é. E aí a gente viu do nosso lado, o Rock trouxe muito essa experiência do casal, né, da psicanálise, e nós temos no Brasil um teórico que é muito, muito, muito criativo, que é o Carlos Byton. Então, a gente fez assim, essa linha Adorno-Said, emprestamos essa ideia do estilo tardio, fomos checar se isso não poderia ser, na verdade, metanoias, ou momentos metanóicos, ou metanoias, no plural, tardias. E aí comparamos, então, com a psicanálise, com aquele casal Erikson, e com os trabalhos do Byton. Então, ficou assim, Jung, de um lado, o proponente dessas histórias, de primeira e segunda metade da vida, ainda muito, eu diria assim, muito embrionário, né, gente? Embrionário para os dias de hoje. Aí a gente ajusta com o Byton, e o Byton é um seguidor, para quem não sabe, o Byton é um seguidor do Neumann. E o Neumann teve uma influência e uma interação muito criativa com Jung, justamente nos últimos 5 anos da vida do Jung. Então, ele pega toda a composição que vocês devem saber sobre o Neumann, que era uma espécie de intelectual, assim, periférico, mas muito sagaz, e amplia, o Byton traz para o Brasil essa ideia de outros ciclos
de desenvolvimento. Como assim? Como delineamento só, não é como uma coisa, como o Roque diz, precisa. É dos 55 anos até 59 e 11 meses. Não é isso, não estamos falando de cronologia, estamos falando de transformações mais tipificáveis. Então, é essa a noção que nos deu digamos assim, de uma intersubjetividade, né, entre essas preocupações filosóficas, a psicanálise, os Ericksons, e a psicologia analítica. Está certo, Roque? Sim, acho que a gente poderia... Na verdade, é interseccionalidade. Acho que a gente poderia projetar, viu, Carmen, esse próximo slide que estava ali na linha, que é o amarelinho, que são as 5 metanoias do Byton, porque aproveitar essa referência que o Rubens acabou de fazer, não é? Aí, essa daí, eu não sei se está legível, mas acho que todo mundo consegue ampliar aí na sua tela, tá? A gente consegue ampliar um pouquinho. Então, o Byton foi, na verdade, aqui no campo junguiano, foi o primeiro a pensar em várias metanoias, não é? Quer dizer, ele já fez um avanço, e veja que quando ele fala em 7 fases da vida, e ele situa mais ou menos, né, em termos etários, mais ou menos segundo a psicologia do desenvolvimento de então, né, 0 a 2 anos, de 2 a 12 anos, 12 a 20, depois idade adulta de 20 a 40, olha só, adulto maduro de 41 a 60, e a 7ª fase ele chamou de terceira idade, velhice, mais de 60 anos. Olha que coisa curiosa, né? Byton está ali, isso ele escreveu por volta de 2015, acho que foi 2015. Foi isso, né? Então, veja, e ele... Depois dos 60 é a velhice, aí hoje nós estamos discutindo exatamente isso, né? O que vem depois disso. Quer dizer, como se não tivesse transformações. Isso, depois disso, é uma coisa só, depois dos 60 anos, né? E eu acho que tem um grande valor nessa classificação que o Byton fez, né? Porque ali ele já distingue 5 metanoias, 5 grandes etapas metanóicas. Pode projetar o seguinte, por favor, Carmen, porque esse próximo, ele é uma escadinha que baseada nas teorias do Erik Erikson, os tais psicanalistas muito conhecidos em termos de psicologia do desenvolvimento. Todo estudante de psicologia passa por isso aí, porque é, de fato, alguma coisa que é muito interessante e tem uma importância muito grande. A Pretat, naquele livro Envelhecer, depois, quando eu fui revê-lo a propósito da provocação da Nina, a Nina falou, olha, tem um livro da Pretat, e ela usa também os Ericksons. Só que ela trabalha na perspectiva que os Ericksons propõem, que são etapas da vida e as crises psicossociais. Qual o valor desse enfoque? É que os Ericksons eles fazem uma espécie de microscopia das etapas, colocando cada etapa com seus desafios de desenvolvimento, que poderíamos nós chamar de desafios de individuação. Cada uma dessas, dentro dessa perspectiva de que a individuação ela é contínua desde o nascimento. Então, desde a infância até o que o Erikson chamou o 8º estágio, agregado depois por um 9º estágio, que foi agregado pela esposa dele, a Joan. E por que a Joan agregou o 9º estágio? Ela viveu mais tempo do que o Erikson. Vocês lembram da pirâmide etária ali? Fica muito claro, né? Que as mulheres vivem mais do que os homens. Né? A pirâmide é ligeiramente puxada para lá, né? Para o lado direito. Como ela viveu e ela passou dos 90, ela também fez esse questionamento, falou, não, vai um pouquinho, mas é só até o 8º estágio? O 8º estágio lá para o Erikson, né? O marido, tratava-se da integridade versus desespero. Esse é o par sintônico e distônico. Esse é o desafio que a pessoa em idade avançada precisaria enfrentar.
que pode gerar o desgosto, simplesmente, ou desenvolver a sabedoria. Nisso ele se assemelha muito à perspectiva de metanoia junguiana, vindo ao encontro, inclusive, do nosso mito, né, junguiano, do velho sábio, do atingimento da sabedoria. E aí vem a Joan e diz, olha, tudo bem, é legal, ela ajudou a construir isso, inclusive, só que ela agregou um estágio seguinte, um nono estágio, que ela chamou de gerotranscendência. E aí, na gerotranscendência, o que ela diz? Ora, todos esses conflitos anteriores são novamente reelaborados na fase muito avançada da velhice, né, após os 90 anos. E aí, ela discute como cada etapa dessa é revivida e como pode ser superada. Não é? Valoriza muito o apoio social nessa etapa nona. Por quê? Porque a dependência, ela se torna, a dependência individual, física, psicológica, inclusive, se torna muito aguçada. E a pessoa precisa aprender, inclusive, ter a capacidade, inclusive, de aceitar a ajuda, né? Sempre que essa pessoa conte com a felicidade de ter uma rede social que dê apoio, que a suporte. Então, a partir desse gráfico dos Erikson, nós pensamos, então, não são apenas 5 metanoias, tal como o Byton descreveu, né, com base nas grandes etapas, mas existem inúmeros momentos metanóicos ao longo da vida. E o que é que caracteriza esses momentos metanóicos? São mudanças de consciência que nós temos na medida em que nós enfrentamos esse atrito com o mundo. As circunstâncias, As né? circunstâncias, exatamente. Então, é aí, isso pode ser, vamos exemplificar, um sujeito se torna pai. Para algumas pessoas, se tornar pai produz uma mudança, uma visão nova da vida, às vezes até uma mudança da percepção do próprio mundo, porque ele está botando alguém, né, nesse mundo. Ele precisa acreditar nesse mundo para botar filho, senão ele não põe filho, o que muitos jovens já estão abdicando de fazer. Eu vou botar filho nesse mundo para quê mesmo? Não é? Então, a gente identifica também diferentes momentos metanóicos. É claro que lá na frente, conforme Jung diz e conforme a Joan Erikson diz, nós temos lá a grande metanoia, a metanoia tardia, aquela que nos prepara para o fim, né? Enfrentar o fim da vida. Né? Então, foi juntando esses elementos que a gente acha, nós estamos trabalhando nesse sentido, né, Rubens, de tentar expandir o conceito de metanoia, não, absolutamente não, considerando ultrapassado o conceito tal como Jung usa, porque ele usa, ele marcou uma posição muito clara em relação a isso, eu diria uma posição arquetípica, sobretudo. Ele não se preocupou com a microscopia do desenvolvimento, tal como os Eriksons fazem, né? Mas ele deu o grande balizador. Acho que o Byton ele avançou e os Eriksons nos trazem essa lupa, né? Para poder enxergar de perto isso. Mas sabe o que acontece, Roque? É bom a gente discutir isso aqui, né? Para o espírito do Jung, que era uma pessoa mais intuitiva e muito introvertida, esses processos, as circunstâncias não tinham tanta importância para ele, não é? É isso que você fala, né? Do homem o homem e suas circunstâncias. A gente usa muito numa visão sócio-histórica as tais circunstâncias, porque eles interagem com o mundo interno, com o mundo psíquico. O Jung, ele tem um viés muito subjetivo, muito introvertido. Então, vocês veem nas biografias dele, ou escrita pela Neyela Jafé, ou outras biografias, que o mundo exterior ele não dá muita bola. Então, é um processo muito mais
introvertido do que a gente está tentando ver. O que a gente está tentando fazer com as circunstâncias? É conversar o mundo interno com o mundo externo. Isso. Né? As circunstâncias com as circunstâncias internas, para que isso, acho que atualiza um pouco, né, nossas ideias sobre desenvolvimento, da possibilidade da gente poder... Qual é a vantagem disso tudo? Talvez as pessoas que estejam aqui querem saber, bom, e quais são as vantagens, né? Então, a gente tem que extrair daí alguma coisa que seja importante, principalmente para a prática clínica. Para a prática clínica, para que os terapeutas eles possam ter essa abertura mental de entender que a psique, de fato, como o Jung disse, ela está sempre em transformação. Às vezes as transformações, elas são mais ou menos suaves, elas não são tão... Por exemplo, esse que você falou, que eu achei interessante, às vezes uma pessoa tendo um filho muda toda a vida dela, mas às vezes não. Talvez na maioria das vezes não. Então, tem circunstância que funciona como um gatilho para um processo metanóico, e tem uns que não, né? Mas a gente entende que aquela máxima do Jung é assim: o inconsciente é criativo. Isso. Não é, isso a gente entende hoje até o que a gente está estudando. A continuidade da criatividade infinita. Por isso o nome também do departamento, né? Envelhecimento é criativo. Quer dizer, a gente continua aprendendo, a gente continua com conflitos, como você mostrou aqui do Erickson, talvez rever todos os conflitos anteriores, as coisas voltam, não é? Ou seja, é inesgotável até o enfrentamento da morte. Né? É isso que eu acho. E ouvindo vocês, assim, né, eu fico pensando, eu acho muitíssimo importante tudo isso, na verdade, porque tem muito, né, essa coisa de você poder compartilhar, que alguém estava falando, alguns de vocês falou do compartilhamento, né, assim, quando você começa, a Nina, por exemplo, estava falando da coisa do climatério, eu tenho muitas amigas, isso aí é tema de mesa de bar, assim, toda hora, isso aí é tema de paciente em consultório, uma coisa que não se fazia antes, né, então, assim, no momento em que você compartilha, isso vira uma realidade compartilhada, isso é nomeado, puxa vida, quantas e quantas pacientes a gente recebia, ela fala, tá esquisito porque eu tô apática, mas não me sinto deprimida, e aí medicava. Hoje tem um nome isso aí, né, assim, e um nome que não chapuleta o sentido que tem para cada um, mas você abre portas, você abre dimensões, a pessoa entende sobre ela, isso tem um nome que foi compartilhado entre pessoas, que ganha significado, ganha sentido, ganha existência, né, assim, então quando vocês vão nomeando isso, óbvio que tem o sentido para cada um, né? Mas assim, quais os temas, do que se fala, quais as questões que emergem, né? Assim, se a gente vai abrindo essas possibilidades, vai nomeando isso, né? É muito importante, junta com uma outra coisa que olha, isso, a velhice, ela não acabou a vida, muito pelo contrário, a vida está bombando ali, num outro jeito, né? Assim, talvez não seja uma produção capitalista, né? Assim, mas tem uma produção outra acontecendo, né? Então também dá para essa existência mínima no sentido deleuziano, né? Do mínimo, não de menor, mas menor no sentido deleuziano, assim, né? É muito importante, porque muitas coisas estão sendo produzidas, né? Assim. Carmen, por favor, você não quer tirar esse slide? Acho que não tem mais. Pode tirar isso. Para a gente poder... Pode tirar. Olhando mais nos olhos uns dos outros. Acho que foi necessário, viu, Rubens, Carmen, fazer aquele trabalho que nós publicamos nos cadernos junguianos, nesse último número, não é, em que a gente pega, e acho que o Rubens já deu uma geral no encontro que vocês tiveram aí, não é? Quando a gente pega o caso Jung, né, a metanoia do Jung como um caso. E por que nós pegamos, né? Porque a gente quis explorar esse contexto no qual a metanoia do Jung se dava, né? Veja que as grandes transformações, isso a gente menciona no trabalho, acontece após a Segunda Guerra Mundial, não é? Isso lá, então, pós-45, ele está há cerca de 16 anos
da morte dele, não é? E é quando ele tem também, mais ou menos nessa época, os grandes acometimentos de saúde, não é? Experiência de quase morte que ele tem, não é? Foi onde ele construiu uma boa parte das obras, das grandes obras importantes dele, então um momento de muita criatividade, acompanhada, no entanto, isso é menos ressaltado, porque acho que de vez em quando a gente quer poupar a figura do grande sábio, né? Que é o cerne do nosso mito junguiano, né? Que Jung também passou por momentos depressivos no final da vida, por uma descrença muito grande de achar que tudo que ele tinha feito não valia grande coisa. Então, ele passou também por esses momentos de Nigredo, digamos assim, né? Já na fase final da vida, porque a gente pensa na Nigredo em momentos metanóicos e que a solução da Nigredo traz alguma luz, não é? Para a vida e tal. E Jung viveu momentos de Nigredo muito próximo já da fase final da vida. E a gente menciona isso no nosso trabalho, também para desmistificar, não é, ou afastar qualquer ideia, né, de que a metanoia ela resulta de maneira apoteótica, né? isso, de uma forma muito Sagrada e tudo. isso. Vai terminar você sendo um sujeito muito sábio, né? Eu estou à procura desse negócio aí. Mas eu queria só adicionar, se me permite, Rô, Claro, claro. todos me permitem, é que a gente teve que ter muito cuidado, extremo cuidado, em achar os marcadores, os indicadores e cruzar esses indicadores, para que isso ficasse bem caracterizado, né? E nós conseguimos fazer isso, curiosamente, com o próprio Jung. Nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer justamente com ele. Então, nós tivemos o cuidado de pesquisar e cruzar muitas informações que sejam significativas. Porque se você tem um problema no fígado, pode não ser um problema grande. Agora, se você tem uma experiência, como ele falou, fim da Segunda Guerra Mundial, o Jung tem um acidente bobo, um acidente, era inverno, era fevereiro, ele foi dar a caminhada dele matinal, e ele escorrega e ele quebra o tornozelo. Ele quebrando o tornozelo, também não temos problema nenhum. O vizinho chamou, tal, ele foi parar no hospital, ele recebeu todos os procedimentos, entretanto, ele não saiu mais de lá. Ele teve embolia. Então, ele teve aquelas experiências, ele teve parada cardíaca, ele teve uma série de vivências de quase morte. Bom, ele demorou para sair, a dona Emma fechou a porta, a primeira a não ingressar é a Toni Wolff, por regra, né? Por regra, e ele fez de 4 meses, e quem viu ele entrar e viu ele sair, ele mudou completamente, ele se tornou aquele velhinho que a gente conhece. Agora, não é só isso. A produção, como o Roque estava falando, ele tinha uma produção muito rica em alquimia. Ele tinha, mas era uma produção que ele não liberava para publicação. Era uma produção que ele trabalhava muito, que ele expôs muito em Eranos. E tinha muito material. É todo despejado a partir dos 64, 65 anos. Ele viveu até 86. Então, ele tem a produção é muito grande. Ele tem as ideias de sincronicidade nessa época, a ideia de energia psíquica nessa época. Então, a gente tem indicadores de que ele se transformou muito. O Jung embora o Jung sempre trabalhou com religião, o Jung é luterano, mas ele era um pouco cético assim com relação à vida pós-morte. Depois dessa experiência, ele começou a considerar a vida no espírito. O próprio Mysterium Connutionis, né? Pensando Exatamente. no Evolução Tarde como é que é?
coisa do estilo tardio, né, da onde surgiu, ele fala que a obra magna dele é o Mistério, que é de 56, se não me engano, né, 4 anos antes dele morrer, sim. Não, e tem mais um item, Carmen, e todos aqui presentes, que vocês vão achar interessantes. Existem algumas pesquisas a respeito das relações com o mundo judaico. E Jung tinha uma espécie de complexo judaico. A experiência dele com Freud, é um suíço, brancão, grandão, né? Ele era muito conservador, embora as pessoas possam não gostar, ele era extremamente, um conservador liberal, né? E ele parece que essa experiência, porque ele teve umas vivências cabalísticas quando ele estava internado. Estão devidamente registradas no capítulo, acho que 7 do Memoriações, ele coloca ali, no Memoriações e Reflexões, não sei se é capítulo 7, em que ele tem visões cabalísticas. Muito bem, quando isso acontece, ele passa a utilizar elementos judaicos na obra dele. Ele não usava antes. Cabalísticos, ele começa a resolver isso aí. Aparece um rabino muito importante na época, um dos grandes rabinos da época, ele esteve em Zurique, e o Jung quis falar com ele. Ele disse, eu não falo com esse cara é antissemita. E aí o Jung foi humildemente no hotel, isso é o Menahem, esqueci o sobrenome, que era um grande cabalista, ele acompanhou Jung e o rabino recebeu. Eu sei que os dois conversaram, saíram lá meio abraçadinhos, e a partir daí, portanto, houve uma transformação na consciência do Jung. Digamos assim, alguns autores acham que resolveu o complexo dele, complexo judaico. Então, você vai pegando por vários ângulos, você vai vendo que, de fato, a chance dele ter tido um novo momento metanoico, né, aos 65, 66 anos, é muito plausível. É uma hipótese que a gente tem, né, Roque, e Nina e Silvia, é uma hipótese que a gente tem. Mas é muito provável, porque ele mudou muito. O que o Roque estava falando é um pouco depois, quer dizer, quando ele vai ficando muitos problemas físicos, veja, para aqueles que endeusam muito, ele teve problema com a próstata, ele teve que tirar a próstata. É coisa mais mundana do que isso. Problemas de fibra, os problemas foram deixando ele mais amargo. E aí é o que o Roque falou, não sei se eu produzi, esse desânimo todo e tudo mais, já se aproximando do fim. Mas a ideia, portanto, é que nós mudamos de estilo tardio para metanoia tardia, metanoias tardias. Qual é a graça? Qual é o benefício para nós, principalmente nós que somos terapeutas, é a gente conseguir ter essa visão, essas portas que a Carmen falou, ver com portas abertas, com olhos bem abertos. O que está acontecendo nessas criatividades, os conflitos e algumas transformações e algumas crises muito sérias e muito profundas que geram a ideia de metanoias. Esse trabalho, viu, Rubens, que a gente vai fazer, né, em São João del Rei, esse trabalho empírico, aqui a Nina e o Silvio mencionaram, né, é uma maneira da gente cotejar essas ideias que estão no plano da especulação e da reflexão teórica, né, com uma população real, com a vivência real das pessoas, não é? O que se pode identificar, porque um trabalho como esse só faz sentido se a gente for em busca das experiências reais e concretas dessas pessoas, né? Em que medida nós vamos conseguir identificar esses elementos metanóicos, né? Inclusive de metanoias tardias, né? Mais avançadas, numa população de pessoas reais, concretas, brasileiras que vivem aqui, não é? Acho que vai ser muito interessante isso. Particularmente, a partir dessas nossas conversas, eu tenho pensado que a gente pode fazer, assim, um trabalho que eu chamaria, talvez, da estética da individuação. Porque está me parecendo, não é, que se a gente partir do princípio de que o processo de individuação ele é peculiar e ele é único para cada uma das pessoas, não é? Nós temos aí uma obra de arte, que a gente pode dizer, fazendo uma analogia
um estilo tardio lá do Adorno e do Said, né? Se a vida é uma obra de arte, não é? Ela carrega em si um estilo próprio de cada um de nós. De maneira que, digamos que as últimas pinceladas, não é? Que a gente der no quadro, no final das contas, porque vai ter esse momento, né? Nós vamos dar a última pincelada na obra, né? Ela estará concluída. Então, eu vejo que tem uma estética, na verdade, aí nessa história, né? Que o Said e o Adorno nos lembraram, no final das contas, né? Com essa ideia que eles olharam e viram lá na produção artística. E nós falamos, bom, mas aqui também tem uma produção artística, né? Que é Nesse sentido, sim, é verdade. a produção da nossa vida, né? Da nossa vida pessoal. Né? Então, nesse sentido, E a questão do estilo, né? Que o Hillman fala tanto, né? isso, Da ilustração como estilo, né? a maior obra, a melhor, do meu ponto de vista, a melhor obra junguiana sobre envelhecimento é A Força do Caráter, ou A Poética de uma Vida Longa. O Hillman cantou essa pedra, porque é mesmo. Né? Ele faz uma descrição poeticamente fenomenológica. Ele fala de coisas que a gente identifica na gente, né? Uhum. Não é uma coisa em abstrato, né? Uma coisa que a gente identifica. Vamos ver como é que vai ser essa experiência de contato com a realidade mesmo, né? Do objetiva, com o empirismo, né? Nós vamos cruzar com isso para ver Isso. a consistência das nossas hipóteses, né? Porque são hipóteses, realmente. Que a gente vê um pouco na clínica, né, Roque? Mas Isso. a clínica... E nada melhor, né, do que... Nenhum método melhor do que acompanhar individuações, né? Exatamente, acompanhar individuações. E elas não param, né? A individuação ela é contínua, digamos assim. Ela é contínua. É um gerúndio, né? Não é um gerúndio, é individuando, não é individuado. Individuante. Individuando, né? Mas olha, deixa eu te dar te dizer uma experiência. Eu atendo um senhor de 96 anos. Ele tem 20 anos, 21 anos a mais do que eu, né? E conversando com ele está relativamente bem preservado do ponto de vista cognitivo, embora com muitas dificuldades físicas, né? Motoras. E eu fico ali conversando com ele e eu sinto uma estranheza enorme. Claro que tem um aspecto contratransferencial muito forte, né? Porque eu olho e digo assim, eu sou ele amanhã, né? Eu chego lá, né? E fico pensando como é que eu vou chegar, se eu vou ter as mesmas limitações, ou quais outras limitações eu vou ter, sobre o que é que eu vou falar, qual que é o meu ânimo, né? E eu sinto uma estranheza e, puxa, nós estamos distantes apenas 20 anos, não é? Apenas 20 anos. É mais fácil eu olhar para quem tem 20 anos a menos e eu consigo compreendê-lo melhor, não é? Exato. A despeito de serem situações distintas, né? Um homem de 50 hoje é diferente da nossa época dos 50, mas não me gera essa estranheza. Ou seja, de onde vem a estranheza? A estranheza, meu amigo, vem lá do futuro. É o futuro que joga essa... Agora, posso te fazer sombra. uma pergunta, né? Assim, eu estava aqui, né, maquinando, né? Porque é que hoje é isso, né? Também os nossos velhos são mais jovens, né? Mas assim, o que eu queria dizer, assim, eu estava lembrando, assim, né, de várias situações, né, de intervenções, assim, até de psicólogos, até de médicos, de geriatras, né, que chegam e falam, oi, vozinho, oi. Ai, é uma infantilização tão patética, né, e eu estava pensando em que medida isso tem a ver com essa estranheza, porque você infantiliza de alguma forma, né, assim, será que essa infantilização também não tem... Porque tá pensando aqui, ó, tá pensando num cara que eu atendi, acho que foi dos meus primeiros pacientes de AT, né, assim, quando eu era pai de uma professora minha da faculdade, e aí ela chega para mim e fala, porque agora, ó, vê se você consegue levar ele para fazer coisa, para ir para fora de casa, né, assim,
porque ele não tem interesse em nada. E quando eu cheguei lá, a gente assim, engatou lá um papo de política e que deu muito certo, né? Assim, eu adoro ele também. E aí ele falava, eu quero escrever uma carta, nem lembro quem que era o prefeito na época, assim, mas ele falou pro fulano, porque eu quero falar para ele que não é... Eu falei, nossa, incrível, vamos fazer, né? Assim, no primeiro dia ele saiu, foi comigo no correio para postar a carta, e ela fala, ai, porque, né, ele tá agora com essas coisas. E eu pensei, mas por que essa coisa é essas coisas? O cara tá pensando na cidade, o cara tá falando a opinião dele, se isso vai ser efetivo, se o prefeito vai ouvir, tanto faz. Esse cara tá, sabe, exercendo toda uma função, da relação dele com a cidade, com todo mundo, né? Assim, então, quando ele vira o velhinho, quando ele vira, né, sabe, como é que é, o vozinho, assim, também não é um jeito de infantilizar isso, eu não sei, né, de lidar com essa angústia, né, cara, tem muitos outros valores aí, né, que vem, né, e que talvez fossem mais importantes do que ir para a aula de Pilates que ela queria que levasse, né? É verdade. Mas é que o vozinho agora é o biso. Mas mesmo o biso, gente, e daí, né? O biso, cara, o biso... É um indivíduo, né? O biso também ama, né? O que eu sinto no meu processo contratransferencial, né, com esse senhor, é carinho e respeito, né? De fato, eu penso nele, me refiro a ele com carinho e respeito, não com infantilização. Isso. Ele mantém um senso de humor que é contagiante, porque eu também tenho um senso de humor muito afiado, muito presente. Então, a gente tem uma linha de comunicação via humor, né? E quando a gente se despede, eu digo, até a semana que vem, ele olha para mim e diz assim, se estivermos vivos. Mas o que a Ou Carmen seja, levantou... ele fica lembrando, na verdade, a nossa finitude. Uhum. Eu posso morrer antes do que ele, pô. Mas olha, o que a Karen levantou, eu gostaria de comentar isso aqui. Há uns 25 anos, mais ou menos, talvez até... eu me lembro que eu fui numa dessas primeiras escolas ou faculdades da terceira idade. E aí eu vi, na época, isso que você está falando, Carmen, fazer roda, né? Cantar... Parece um jardim de infância para idosos. Da boneca, às vezes. Eu não sei se hoje em dia ainda existe isso, sabe? Talvez ainda na consciência coletiva ainda tenha um pouco disso, né? É o vovozinho, ele é impotente, ele é fraquinho, mas na época eu me lembro que eu fiquei chocado porque era só infantilização. Total. E até, gente, eu não sei também se vocês, desculpa se eu atrapalhei, se vocês querem desenvolver mais alguma coisa, porque eu também queria... Não, claro. Para a roda aqui. Acho que é mais interessante. Até o Paulo Maurício falou alguma coisa aqui no chat. Você não quer falar aqui para a gente? Eu queria saber, né, essa experiência. Aí, Paulo Maurício. Né, a internet está muito instável, sabe? Desculpa, eu entrei assim mais tarde, eu estou num lugar mais rural. Eu acho que o rock, assim, esse depoimento do rock é tão bonito, né? muito. Então, o estranhamento dele, né? Então, assim, ele estranha o que vem, e ele é sobrevivente do que já aconteceu. Então, mesmo que seja diferente de 50, mas ele sabe o que passa na alma de uma pessoa de 50, né, de 60, de 70. Então, talvez isso seja a questão da sabedoria. Outra coisa também da metanoia, né? O Jung, ele morre muito velho. Na época dele não existiam velhos, né? Quem nascia em 1910, por exemplo, sobre a expectativa de vida era de 40 anos. Então, assim, eu formei medicina em 1983. A gente não tinha velhos naquela época, em 1983. Tínhamos muitas crianças, mortalidade infantil enorme, eram outras questões. Então, é outro momento. Eu acho muito interessante essa reflexão dessa metanoia tardia. Talvez metanoia seja sempre... Existe uma metanoia em idades diferentes, em fases diferentes de vida, né? Talvez foi isso um pouco que eu peguei aí. Paulo, você é o Paulo que está com a gente também na pesquisa da universidade, né? Sim, sou.
É isso, Paulo, muito bem. Muito bacana, médico antroposófico, está aí na pesquisa com a gente. Olha só, se revelou, Obrigada viu, pela sua Paulo? presença e pela Obrigado, hein? contribuição. Obrigado, um abraço. Falar uma coisinha? Posso? Olha Por aí, favor. a Zilda. Eu acho que Mas que honra! do grupo, né? Então, eu tenho um pouquinho de experiência com essa turminha igual comigo, todos um pouquinho menos, mas são mais ou menos próximos. As pessoas têm medo de ouvir a palavra velhice, ou velho. Tem pavor. Eu falo, gente, tudo bem, eu pelo menos eu me considero, eu estou velha, não posso dizer que não sou. Ser velho é legal. Eu lembro disso quando eu entrei na faculdade de psicologia, não na primeira, que era direito, eu era jovem, na psicologia, o meu grupo era o grupo mais velho, um grupo de 30 anos, junto com gente, com moçada de 18, 19, mas nós aprendemos tanta coisa, tanto com os jovens como com a gente mesmo ali, de conviver com aquilo, que eu acho que é ali que eu aprendi a ser velha. E depois a vida foi me ensinando que não dá para você ficar esperando os anos passarem, a gente tem que ser gente dentro daquilo que a gente tem. E eu acho que isso é muito legal, esse trabalho que vocês estão fazendo, e das pessoas. Eu tenho paciente que já foi embora de medo da velhice, de medo de mim. Cada vez que eu passo por uma situação complicada, porque eu já passei em vários, eu perco alguns pacientes porque não conseguem olhar para mim que eu estou lidando com aquilo. É muito complicado isso. Eu acho que o analista tem que aprender muito, porque tem que ensinar para esse povo o que é a vida agora, que todos nós estamos envelhecendo. Não são o pessoal que está, o jovem, o moço, todos vão envelhecer um dia, e que tem que aprender a lidar com isso, ninguém sabe. Acho que esse trabalho de vocês é muito bom por isso, porque precisa ensinar o que é a vida. A vida velho não é feio. Velho eu atendi um senhor que ele era bem idoso, não era da minha idade, mas era bem idoso. A gente discutia tanto comida, que ele adorava comer, ele chegava para mim e falava, eu quero um prato italiano, não sei de que jeito. Meu marido era vivo e meu marido sabia cozinhar bem. Lá eu pegava a receita com ele, vinha e trocava a receita. A felicidade daquele senhor, quando saía, minha funcionária acompanhava, ela dizia, ai, o senhorzinho saiu tão contente hoje, que ele faleceu. Eu fiquei contente. Eu falei, ele passou uns momentos bons comigo. Então, coisas legais. Eu acho que isso a gente tem que dar isso para o nosso paciente. Muito bom. É uma relação humana, né, Zilda? Eu acho que esse talvez seja o fator psicológico mais importante da relação, uma relação humana, né? Não, mas a Zilda levanta uma questão, prazer que você esteja conosco, viu, Zilda? Uma satisfação muito grande. Ela levanta a história de nós, terapeutas, com o nosso envelhecimento. Não é que a gente está lá tratando de pessoas, né, que são velhas, etc., mas nós também temos que tratar, nós, como terapeutas da velhice. Se a gente lida mal com isso, como é que a gente vai conseguir lidar com os nossos pacientes? É interessante, muito bom que você falou, viu, Zilda? Sempre trazendo a sua experiência aqui, que é muito rica. Tem que Obrigado, viu? A gente tem que avaliar e saber viver cada momento da vida. É só assim que a gente pode dar para o outro. Beleza. Senão a gente não tem o que dar, se você fica fugindo das experiências. Perfeito. Eu, como já tive várias, eu acho que fugir de nada, eu estou aqui. Vocês todos, eu tenho 83, já estou caminhando por 4. Mas estamos aí, vai. Mas, viu, Zilda, você sabe que essa história do mito do velho sábio, da velha sábia, nessas circunstâncias ajuda muito o paciente, né, que procura uma pessoa mais velha e projeta nela, né, essa ideia. Bom, essa pessoa viveu muito tempo, essa pessoa deve ter algo, né, a dizer, deve ter algum poder xamânico, né? Mas hoje as pessoas estão com medo. O medo, né? Medo da velhice. De olhar para a velhice. Mas tem uma questão que o Roque levantou que me ocorreu agora, é que essa ideia, esse mito do velho sábio não é do Jung.
Isso é da mitologia. Mitologia, Isso sim. é arquetípico, que os idosos sempre estão. Por quê? Porque eles viveram mais, eles têm mais experiência. E eles tendo mais experiência, eles têm, como disse o Paulo, a chance de serem mais sábios. Então, o que ele fez é que ele trouxe para a psicologia analítica essa imagem que, na verdade, é arquetípica, essa ideia de que, né, os idosos... Agora, quando você está aí falando, né, das várias metanoias tardias, né, nós estamos falando de um puer-nucênix, né? Sim. o puer-nucênix. Né? Sim. Mas hoje em dia a gente tem que prestar atenção, porque com tudo que está mudando, na informática, de tudo, é lógico que a gente tem que estar aprendendo. Eu não sei fazer tudo isso que todo mundo sabe, mas na hora que vamos ver, eles colocam a gente de lado. Uhum. Que a gente não sabe fazer. Foi até uma coisa que aqui na live a gente prestou atenção, né, o Rubens, que como é que faz, né, assim, com o pessoal que quer entrar e que não tem esse conhecimento digital, né, assim, é muito legal. Tem muito. O que eles dizem? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, que eu estou preocupada com vocês. A gente ia até 7h30 e eu estava querendo mais um pouquinho só para a gente responder perguntas, mas eu estou aqui preocupada, principalmente com a Nina, que está ali na Espanha, né? Assim, então, por causa do fluxo. Eu estou, na verdade, em Salvador, voltando para a Espanha, então eu vou viajar. Beleza. Estava enganando. Então precisa preocupar mesmo, né? Assim, então, vocês topam 10 minutinhos, só para a gente ouvir mais pergunta? Claro. Vamos sim. Tá. Gabi, cadê você? Gabi está por aí. Levantou a mãozinha? Aí. Tá com o microfone fechado. Som. Gilda, muito obrigado, viu? Oi, sou eu aqui. Obrigada aqui pelo espaço. Eu, fiz mestrado em gerontologia social, sou publicitária e escrevo. Atualmente tenho uma empresa que escreve histórias de vida. E a gente é muito procurado para escrever histórias de vida de longevos, né, dos avós, dos pais. Então, parece que uma urgência de algumas pessoas da família de resgatar essa história, essas memórias, né? Mas, juntando tudo que vocês me falaram aqui, me fica em mente a ideia e o fato da marginalização desses indivíduos longevos, né? Do quanto que socialmente são colocados às margens dessa vida ativa, e quando existe uma possível integração, vem ou por uma infantilização, ou por um que agora é o jovem, é o velho jovem, agora é o velho ativo. Então, é uma tentativa de inclusão a partir dos termos possíveis, né? Porque existir como velho sendo velho parece que não tem muita possibilidade. E o que eu percebo nessas histórias de vida que a gente conta aqui, e é interessante essa ideia da transformação nesses 80, 90 anos e tal, esses velhos que a gente conta a história, parece que são velhos anestesiados e que correspondem a uma expectativa social de ficar às margens, de ficar à espera, né, da passagem. E eu não sei se socialmente a gente constrói possibilidades dessas reais transformações, da potência de transformação ainda nessa idade, né? Então, quando a gente faz esses trabalhos deles revisarem e recontarem suas próprias histórias de vida, que eles reencontram hobbies, reencontram prazeres, reencontram desejos, e um ou outro, por conta disso, resolve, então talvez eu volte a fazer uma aula de música, ou talvez eu volte a... E ali existe um reencontro com esse prazer do indivíduo, com essa existência que ainda está, né? Estão vivos aqui ainda, né? Então, me questiona um pouco isso, assim, do quanto que, de fato, essa transformação depois dos 80, ela, de fato são presentes, e tem espaço para elas, não só social, na família, mas também dentro do próprio indivíduo, de como ele se vê nessa idade, assim.
Era isso que eu queria dividir Muito aqui com bom. vocês, e parabéns pelo grupo e pela... De onde que a gente acha essas histórias que vocês estão? Obrigado, Gabi. Muito obrigado, Gabi. É uma empresa, minha empresa chama historiascontadas.etc. A gente tem um site Bom. sendo refeito, a gente tem Põe no chat pra gente, Gabi. Pra gente... no Instagram, eu vou pôr, Muito legal. sim. O meu livro é uma história contada. Você É uma quer, Zilda? história contada, o meu livro. Eu escrevi um livro, História contada. como é que chama? Que eu já esqueci. É, Com essa saudade. Desde Que quando ótimo. eu nasci até os 70 e lá vai cacetada. Bacana. como é que chama o seu livro? Ideia da segunda parte, mas antes da segunda Mas parte... você já eu vou lançar Mas um ele está publicado, Zilda? Sim. Ele já está publicado, o seu livro? Meu livro já. Opa! Essa com a saudade, só Não é, Amazon tem. não é um diário, né, Zilda? É um vitário, né? Vitário. Interessante, porque é uma conversa. Eu não gosto de Bacana. falar porque Gabi. parece propaganda. São Histórias contadas. quatro pessoas falando. Que legal, hein? É a saudade, eu e mais... não vou contar, senão perde a Claro. Agora, eu o que vou a Gabi ler. levanta, o que a Gabi levanta, É, isso você vai ler. Você vai gostar. se me permite, quer dizer, o que a Gabi levanta é o seguinte, não são todos, o potencial está lá. A potência do inconsciente está lá, mas não são todos que conseguem esse estado, vamos chamar assim. Não são todos, né? Alguns sim, porque tem etarismo, tem a autopercepção, que é ruim, as comparações, como é que eu falei? A autoscopia, que é muito ruim, que estou velho, estou não sei o quê. Então, não são todos, não vamos aqui fazer uma ode assim, a velhice, que legal, né? Não, legal não é, não. Não é legal, não. Quando eu tirei a catarata, a primeira vez que eu olhei no espelho, eu falei, tira. Eu voltei eu virei para ele e falei, o senhor vai pagar uma plástica, alguma coisa, porque eu não aguento olhar para isso. Ele falou, não, vai ficar assim mesmo. Eu falei, então deixa, vai assim. Muito bom, muito bom. Me vem, assim, uns casos, né? Então, assim, chegar na casa do Senhor para começar a ouvir as histórias, as memórias dele, ali nos momentos de entrevista pessoal com ele, né? Que a gente chama de sessão de memória. E ele olhar para a avó, me abrir e falar, olha, você veio aqui, mas eu não entendi até agora, assim, você veio me ouvir? Você veio ouvir as minhas histórias? Ninguém faz isso, né? E outras pessoas que começam a falar como se aquilo fosse histórias irrelevantes, assim, como se os grandes feitos não tivessem a relevância que tem histórica, às vezes mudaram o mundo mesmo, né? Começaram uma nova era, de um novo pensamento, de uma nova forma, e não tem consciência, assim, disso, porque ficam nesse lugar marginalizado. Bom, deixo aqui minha mensagem e me disponham, se precisar de ajuda, de casos e tal, ó, Nina, sou entrevistadora, me disponho a colaborar com vocês aí, viu, Silvio? Queremos posso sim. colaborar com esses casos, com qualquer coisa que vocês precisem. Interessante. Segue a gente no Instagram, obrigado. Gabi. Vou seguir. Não, e o Instagram dela, acabei de olhar aqui, é lindo, gente. Além de ouvir história, o formato do livro é maravilhoso. Que bonito. Muito obrigado, Gabi. Também que depois eu converso com você. Carmen, você manda para mim o Instagram dela, por favor? Mando Pronto. para vocês todos aí. Ô, gente, assim, ó, infelizmente a gente precisa acabar, né? Porque dá vontade de conversar muito mais, assim. Então, eu só queria, para acabar, pedir para vocês contarem como é que é esse negócio do departamento aí. É aberto, dá para a gente chegar, vai ter grupo de estudo, o que vocês vão fazer aí? Porque vai precisar compartilhar esses negócios aí, né? Bom, nós estamos aí organizando isso. Provavelmente vamos abrir um grupo de estudo, mas não pelo departamento, e por uma iniciativa da Nina, eu, Rubens e Roque. Estamos agora focados nessa pesquisa, que vai demandar tempo, vai demandar
entrevistas, esse acompanhamento, né? Então, mas procurem acompanhar-nos aí nas redes sociais, Tem um nossos canais. Instagram? Temos, sim. Nina, por favor. Deixa eu te mandar aqui. E para a gente se encontrar, de fato, a gente tem muita coisa para falar, né? Aproveito a ocasião para sugerir a leitura do artigo que foi publicado nos Cadernos Jungianos, na última edição, o artigo do Rubens e do Roque, né? O Jung como um estudo de caso, né? A metanoia do próprio Jung, né? E vários aspectos que foram abordados aqui hoje estão contemplados lá no artigo. Então, por favor, acessem os cadernos e compartilhem. Deixa eu perguntar, Carmen, antes de encerrar, eu queria que a Camila... Gente, Camila mandou uma observação tão importante. Maravilhosa. Quer falar, Camila, sobre isso? Quero sim, porque eu nunca esqueço esse dado. Eu tenho isso como uma programação mental de trabalho, sabe? Porque nossa profissão não é aquela como quem faz esportes que se programa para aposentar cedo, né? Que você tem uma vida profissional curta. A nossa vida profissional é de muitos anos, de continuar trabalhando por muito tempo. E aí, quando eu tive essa informação do Henderson, ele ampliou a minha vida em uns 20 anos, sabe? Minha vida profissional. É claro que assim, eu não me programo para viver até os 100 e alguma coisa, mas talvez a medicina avance até lá e isso seja realmente acessível. Então, eu acho que se você não tem uma programação para essa idade, você não tem o que fazer, você não tem uma meta, você não tem um objetivo do que você quer estar fazendo, realmente você vai declinar no sentido de que não tem muito sentido, mas se você tem a realizar, eu quero estar fazendo, eu quero estar ajudando, eu quero estar implementando coisas, é mais fácil você se programar e de fato acontecer. Então, Henderson, que eu tenho notícia, foi ele que viveu tempo e continua atendendo, né? Então, nossa, 106, acho que ninguém ganhou. Isso está num capítulo que foi escrito, se eu não me engano, foi pelo Thomas Kish, quando ele faleceu, ele escreveu foi escrito para ele, na verdade, alguns capítulos, e aí tem um trecho falando sobre isso. Então, gostaria até de confirmar essa informação, mas se eu me lembro, ela está correta. Longevo, muito longevo. Mais de 100 muito anos. longevo. E aproveitando, já que vocês me deram a palavra, que eu queria ler só o que o Oxford fala sobre o que é metanoia, porque eu achei que eu queria pedir desculpas, porque eu realmente não tenho mais como ficar, tá? Desculpa. Nina, porque eu vou viajar. Boa viagem para você e depois deixa o Instagram com a gente. Eu mandei aí para o seu WhatsApp, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Um beijo, gente. Muito Beijo, obrigada querida. pelo convite. Muito obrigada pela presença de Carmen, vocês. tchau. Beijo, Nina. Carmen, Boa você viagem. tem tempo aí, Obrigada. Oi? Carmen, você que vê o tempo aí, que a Zara queria falar também, a Camila estava acabando. Então, a Camila, lê a Zara, pergunta e a gente encerra. Eu vou Tá bom. Esperar a secretária aqui também. Eu também vou ficar só mais 5 minutos, porque eu preciso Oxford, viajar também. O dicionário de Oxford, ele tem uma definição para metanoia que inclui que é mudança de vida resultando de penitência, que aqui a tradução seria arrependimento, ou conversão espiritual. Então, essa mudança de visão de Jung na questão judaica, eu acho que é uma grande conversão, mas tem um outro significado que eu encontrei, que de uma visão psicológica seria também um momento de surto, de não conseguir conceber a realidade, né? E eu acho que o que aconteceu, a crise que aconteceu, aliás, metanoia talvez seja um sinônimo para crise, mas o que aconteceu com ele quando ele teve a cisão com Freud, todo o inconsciente que rompeu, talvez também tenha sido uma metanoia ali, né? Provável. Com significados diferentes. diferentes. Talvez em outro encontro a gente pudesse explorar essa questão crítica. E você tem toda a razão. A gente não sempre uma crise. Essa questão que às vezes é crítica, de confusão mental e outras questões, surtos, psicóticos e tal. Eu acho que a Zara vai falar. Obrigado, hein, Camila? E aí, Zara? Oi, pessoal, boa tarde. Eu ainda estou no boa tarde, para vocês verem.
eu coloquei na minha agenda 7h30, e eu estava assim, super querendo estar aqui. Quando eu via com Carmen que, quer dizer, eu entrei quando estava terminando, né? Mas, assim, sentindo assim, uma sensação de pão aqui, gostei muito do que eu senti, e Isso que ela não viu a gravata do Rock. Perdeu a gravata. Eu senti uma sinergia diferente aqui com vocês, assim, enfim. Mas, por um acaso, nada por acaso, subiu ontem, essa semana agora, para o YouTube, uma conversa que a gente teve lá na SBPA sobre a gente... Eu não estou conseguindo me lembrar aqui agora o nome que a gente dá, do Cineclube. Do Cineclube. Jung, né? E eu fiz uma fala a respeito daquele filme O Último Azul. Uhum. Então, assim, fica aí o meu pedacinho de pão, assim, quando vocês quiserem ver. Obrigada, Silvio. Silvio. Beijo, meu querido. Um abraço para vocês, viu? Um beijo. Obrigado, Sara. Tá vendo, gente? Ó, essa coisa que a gente foi quase meia hora a mais, é porque tá precisando falar sobre isso. Então, por favor, vocês façam um fórum para a gente falar disso mais. Tá bom? Com certeza. Gente, muito obrigada, né, pela presença de todo mundo. Muito obrigada para vocês do departamento. Foi uma delícia conversar com vocês. Muito importante tudo isso que vocês estão fazendo. Então, vão divulgando, vão mandando aqui para o JUSP. A gente vai também pondo nas nossas redes, né? Assim, a gente vai conversando mais, certo? Com certeza. Obrigado, Carmen. Imagina, queridos. Obrigado a todos. Foi um prazer. Ó, sextou então, né? Sextou? Sextou. Vai postar